Então, estamos aqui de novo para dar sequência, né, a essa série de vídeos, né, que a gente tem procurado aqui conversar de tudo um pouco, né, pelo menos tem sido essa a minha grande intenção. E desde aquele vídeo, né, que eu fiz uma menção do meu amigo aí, o pastor Nilson, né, e que ele fez uma colocação sobre um fundo aqui que deveria ter, eu queria ver os meus livros, né? E, Nilson, ainda não vai ser dessa vez que você vai ver os meus livros, né? Porque, de certa forma, até eu me desfiz de muitos deles, outros eu ainda os tenho, e também porque eu tenho, assim, optado, né, por uma biblioteca mais virtual, né? Então, muita coisa hoje do que eu tenho lido, do que estou lendo, estão em arquivos de PDF, né? O que você pode carregar isso para qualquer lugar sem nenhum espaço, praticamente você não tem problema de espaço, né? Então, é a tendência, né, da gente se enquadrar dentro dos tempos, né, que a gente vive, mas nem por isso eu queria abrir mão, né, de fazer referências a alguns textos. E a gente tem falado aqui muito de teologia. Eu não, eu quero também dizer o seguinte: eu não estou aqui fazendo merchandising de qualquer editora, né? Até porque eu não vou ganhar absolutamente nada com isso, né? Então eu até evito trazer alguma coisa em termos de recomendação de livro. Vocês jamais vão me ver eu recomendando leituras de livros, pelo menos assim em público, né? Pode ser até que em off a gente sempre faz isso, em conversas com amigos, a gente troca livros, a gente compra livros, a gente indica livros, mas no nosso caso aqui, dificilmente vocês vão me ver fazendo merchandising e recomendando leitura desta ou daquela literatura. Mas eu queria, até por conta de algumas coisas que eu quero trazer nessa postagem de vídeo, né? Eu queria dizer que eu tenho, por acaso, eu tenho aqui sobre a mesa duas obras que estão me auxiliando aqui num trabalho pedagógico e acadêmico, né? E são duas teologias. Uma é essa teologia aqui, sistemática de Gruden, né? Wayne Gruden, que é uma teologia bastante conservadora, e do outro lado, né? No outro polo, tem uma outra teologia, que essa aqui me ajudou muito, não do ponto de vista do conteúdo, mas me ajudou e me ajuda a pensar e a ampliar os meus horizontes acerca de temáticas teológicas que precisam ser debatidas, que precisam ser discutidas, e que esse trabalho aqui, ele, desde muito cedo, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho este volume aqui desde 1982, tá? Já li pelo menos umas 16 vezes este texto. Ele é todo rabiscado, vocês podem ver aqui que ele é bem rabiscado, e eu estou falando da teologia sistemática de Paul Tillich, né? Por que eu estou até deixei o Tillich, né, para fazer menção dele por último, né? Eu estou falando desse autor, né, desse teólogo, porque há uma coisa fundamental nos seus textos e no seu pensamento, e isso, inclusive, era admirado, né, segundo um dos seus grandes admiradores, que também, inclusive, foi um de seus alunos, né, quando ele, se não me engano, passou pelo Union Theological Seminary. Esse seu ex-aluno disse que essa qualidade que tinha ela era enaltecida, né, e observada até pelos seus mais ferrenhos críticos, né, essa qualidade dele.
E que qualidade seria essa? Que qualidade que eu acho, de repente, imprescindível, né? Fundamental para qualquer um que queira realmente entrar dentro desse contexto de pesquisa, de análise e de estudos teológicos. É que Tillich dialogava com a cultura. Ele dialogava com a cultura. Dificilmente você vai ver numa linha teológica como essa, alguém que tenha uma capacidade e profundidade tão grande como esse homem de dialogar com toda a tradição clássica, por exemplo. Né? Você pega alguns textos de Tillich que ele fala da cultura do Ocidente, principalmente da cultura do Ocidente. Está falando aqui de dialogar com a cultura, mas dialogar com a cultura do Ocidente. Então você pega Tillich, né? Inclusive a Tillich, né? um teólogo luterano, né? De origem alemã, né? Que vai dizer, né? Em um de seus textos, ele fala da superioridade dos sacerdotes católicos em relação aos pastores protestantes, porque eles estudam latim, pelo menos na época de Tillich ainda era assim, né? Porque a gente sabe que essa questão dos estudos teológicos e filosóficos no catolicismo, como no Brasil em especial, isso teve sim uma grande queda na questão da qualidade, mas Tillich, na sua época, ele dizia que os teólogos, os sacerdotes católicos, eles tinham uma capacidade maior e profundidade maior de reflexão e de penetração, já que eles tinham o latim como uma língua a ser estudada, e Tillich diz, olha, você vai ter acesso a produções de textos em latim desde o segundo século da nossa era. Então você tem toda uma tradição, né, de textos teológicos produzidos pela Igreja Latina, pela Igreja do Ocidente, e que aqueles que têm uma formação nessa língua latina têm essa capacidade maior de ter acesso a esses materiais. Tá? Então Tillich foi alguém antenado com o seu tempo e que sempre, a partir, né, e aí entra na sua teologia sistemática, que ele fala da questão do método de correlação, né, ele sempre discutiu, ele sempre trabalhou com as problemáticas do seu tempo e também olhando essas mesmas problemáticas do ponto de vista de um pensamento teológico e da repercussão, o que aquilo tinha de relevante para uma reflexão teológica. Então, eu falar da Guerra Fria, falar dessa relação beligerante entre o Oriente e o Ocidente, né? Entre soviéticos e americanos, né? Falar disso só tinha relevância se isso só tinha importância se tivesse uma relevância teológica. Até onde esse discurso, né? Ou essa maneira de se ler a história, né? E esses entraves da história, esse lado bélico da história humana, isso só teria importância se tivesse algum tipo de relevância teológica. Né? Mas não é somente isso. Tillich sempre dialogou com tudo. Né? Essa questão de dizer, né, na sua teologia sistemática, né, a questão da razão, né, e que hoje impera, né, nesse período de modernidade, impera uma razão mais técnica em detrimento da razão intuitiva e do outro tipo de razão. Né? Então, dialogar, sim, é pensar, né? Porque às vezes você vê determinados pensamentos e determinado tipo de reflexão teológica, né? Eu não sei se vocês são capazes de ver isso, mas há determinado tipo de reflexão teológica que você diz assim, olha, até mesmo de leituras e interpretações bíblicas, né, sermões, e que você vai dizer o seguinte, ó, isso aqui é uma herança iluminista. Isso é uma herança iluminista. E você não consegue, né, ver em determinadas produções de textos teológicos, ou até mesmo de sermões, alguém que consegue chegar atrás disso do ponto de vista de como as pessoas pensavam antes do florescimento, né, desse pensamento iluminista e dele ter tomado conta da cultura do Ocidente. Então, pensar com profundidade é pensar além, né? É buscar além ou retroagir cada vez mais no tempo e entender cada seu tempo.
né? Eu me lembro que quando e ouvindo isso em aulas, né, em palestras, e com bons e excelentes professores, esses professores falando da questão, até mesmo que você encontra até porque as narrativas bíblicas, elas são produtos de uma mente do mundo antigo, da mentalidade do mundo antigo, né? Então, eu já ouvi de professores em palestras e professores bem gabaritados, grandes historiadores, grandes pensadores, grandes teólogos, eu já ouvi isso, né? E filósofos também, você consegue ver isso, que você via que no mundo antigo a questão do conhecimento era também, a fonte do conhecimento era a sua árvore genealógica. Se você conseguisse retroagir no tempo, olhando o surgimento da sua família, os seus ancestrais, a sua ancestralidade, né? Aquilo significava assim, um acúmulo de conhecimento. Havia, né, essa ideia do conhecimento enquanto essa relação com o que você tinha, né, de legado das gerações que lhe antecederam e que faziam parte da sua árvore genealógica. Você vai ver isso em textos do Antigo Testamento, e você vê especificamente isso até mesmo na questão da genealogia de Jesus. Quando os evangelistas, né, os evangelistas não, mas principalmente Mateus, né, vai falar do surgimento, da origem de José e Maria, e de onde, né, é a partir deste casal que vem, que nasce Jesus, e eles fazem uso, né, dessa genealogia para dizer a origem deles, né, para falar da origem, e também da origem de Maria, né, e da origem de Jesus, essa questão genealógica. Isso significava, né, que parte da sua crença no conhecimento vem desse testemunho dos ancestrais, dos antigos que precederam a sua geração, que precederam, inclusive, a sua família, né? Então, isso, citando aqui Tillich, não é Tillich quem diz especificamente isso, da questão da genealogia, mas o que ele consegue fazer é abrir o seu coração, abrir o seu pensamento, e como eu disse, não é apenas uma questão de conteúdo, não é uma questão de conteúdo, é uma questão de como, né, você, dentro do contexto, da forma como você está engajado hoje nesse contexto social, político, social, comunitário, a forma como você reage a isso e como isso faz com que, a partir de todas essas relações que você tem, você vai, claro, através dessa mesma experiência, você vai adquirindo expertise, você vai adquirindo conhecimento, você vai adquirindo principalmente capacidade de construir discursos, capacidade de construir falas, capacidade de construir pensamentos que sejam reflexivos e, acima de tudo, sejam pensamentos teológicos, né, que tenham substância, que tenham consistência e que sejam capazes, né, não só de te abençoar, de fazer com que você cresça, mas são capazes também de fazer com que os outros possam crescer. Então, é capacidade de pensar, né? Isso é muito importante. E isso só é possível quando você consegue ter essa abertura. Você precisa ter humildade para aprender com os outros, você precisa ter humildade para entender a forma dos outros pensarem, né? E você precisa, principalmente, de humildade para aceitar o outro do jeito que ele é, entendendo que ele também está inserido dentro de um contexto social de vida, de um contexto de história. Ele também é o outro, ele é alguém que, como você, interage contigo e faz parte, né, desse dia a dia em que nós travamos os nossos embates, né, construímos os nossos discursos e também, como diz, né, do ponto de vista até da pregação, e também pregamos a palavra. E isso, de certa maneira,
significa pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque você vai sempre encontrar oportunidades, desde que você tenha consciência desses engajamentos do ponto de vista da evolução do tempo, das consequênças de outros fatos que aconteceram antes, que redundaram em alguma coisa que você agora está testemunhando, porque nós não podemos esquecer que a história tem esse lado, esse caráter dinâmico. Então, eu estava fazendo menção aqui dessa teologia sistemática de Tires, porque você acaba, através da leitura desse texto e de outros textos desse grande pensador e teólogo, você acaba adquirindo a capacidade de melhor entender, de pensar e de refletir. Então, na boa, você aprende a pensar. E que não é só conhecimento, não é apenas e tão somente acúmulos de conteúdos, né? Você precisa saber trabalhar esses conteúdos, você precisa saber dar destinação e definição a cada um desses conteúdos, e para isso você precisa realmente pensar, né? Precisa refletir, e é isso que ele faz, que ele te ajuda e que é fundamental na formação de qualquer um que queira realmente trabalhar, militar nesse campo da teologia. Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a essas nossas falas deste dia. Que Deus abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua atenção.